Voltamos então para as nossas regras finais de concordância nominal, ou seja, esse conteúdo bastante importante para a sua prova, com as regras específicas. Em tela nós já temos uma bastante interessante, que em algumas vezes eu percebi que a banca costuma cobrar esta regra. Olha só, a palavra possível, ela vem acompanhada de expressões superlativas, né? A gente sempre constrói assim, olha, o mais possível, o mais breve possível, o menos breve possível, a melhor oferta possível, ou a pior oportunidade possível. Veja que a palavra possível, dentro dessa construção, então, do uso dentro de períodos, dentro de orações, elas trazem aí esse acompanhante. Esse acompanhante são as expressões superlativas, o mais, o menos, o melhor ou o pior. E aí, como fazer a concordância? Como é que nós fazemos essa concordância específica nessa construção aqui? Olha só, quando a gente trabalha com essa possibilidade, vejamos. As previsões eram as piores. Veja que nesse caso, você já está trabalhando com toda a construção no plural. Portanto, é claro, pela lógica, raciocínio lógico, é óbvio que você vai precisar trabalhar aqui com essa construção de colocar também a palavra possível no plural. Olha a diferença na segunda frase. Nós recebemos a melhor notícia. Se eu estou trabalhando com um substantivo no singular, é claro que eu vou usar a palavra no singular. Então não tem segredo. A palavra possível vai entrar em concordância com o substantivo a que se refere. Veja, eu vou à padaria e digo, olha, eu quero 10 pãezinhos. 10 pãezinhos, você já está pensando aí como é que vai ficar a palavra possível, né? E aí você diz para a moça, olha, eu quero os 10 pãezinhos, os mais claros possíveis. Eu quero aquele bolo, eu quero fazer um bolo, eu preciso comprar um bolo, mas este bolo tem que ser o mais, ou o menos, ou o pior, ou o melhor possível, ok? Então, basta que você faça a concordância com o adjetivo, com o substantivo a que está se fazendo referência ali. Eu costumo dar a dica para os meus alunos, e para você agora, essa construção, olha, parta sempre da concordância a partir do artigo. Se o artigo está no plural, a palavra possíveis deverá ir para o plural. Se está no singular, ela deve ir para o singular, ou ela deve permanecer no singular, ok? E aí o nosso próximo exemplo, a nossa próxima regra também é bastante pertinente. Você que vai fazer aí a prova do TRE São Paulo, vamos considerar aí a necessidade também de nós levarmos alguns conhecimentos relacionados à nossa querida redação oficial, né? São as nossas correspondências oficiais que circulam ali na administração pública, e como fazemos e como faremos a concordância também dentro dessas correspondências oficiais. Sempre que nós falamos de correspondência oficial, nós estamos falando de ofício, de aviso, de memorando, disposição de motivos, de mensagem, e aí você vai ter ali aquele texto que vai trabalhar com o Vossa Excelência, o Vossa Senhoria, principalmente, né? Os pronomes de tratamento e os vocativos, né? Excelentíssimo Senhor Presidente, informamos a Vossa Excelência que, ou vimos através deste informar que, ou convidamos Vossa Excelência a comparecer. Veja que caso essa concordância ou esta exigência dessa regra apareça na sua prova, tanto na parte de correspondência oficial, quanto na parte das regras gramaticais, das questões gramaticais, você vai obrigatoriamente fazer a concordância tirando essa possibilidade. Olha, por que às vezes nós cometemos esse erro básico? Porque a palavra Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Majestade começa com o Vossa. E nós erroneamente achamos que porque nós estamos trabalhando com a palavra Vossa, isso aqui vai trazer ou vai denotar aí
uma concordância com verbos na segunda pessoa, ou quando nós trabalhamos ali com a construção de que a palavra vossa Alteza é uma palavra feminina. Esquece isso, tanto para a regra de concordância verbal que nós veremos daqui a pouco, quanto para a regra de concordância nominal, você vai estabelecer a seguinte ideia: Vossa Excelência e Vossa Alteza está se referindo a uma pessoa. Portanto, esta pessoa deve ser tratada como terceira pessoa. O ser a quem nós nos referimos realmente é a segunda pessoa. Os pronomes de tratamento, eles substituem a nossa segunda pessoa, mas obrigatoriamente ele vai puxar a regra para a terceira pessoa. Portanto, nós não dizemos Vossa Santidade estáis convidada. Estou errando o problema aí da concordância verbal, e eu vou errar também a concordância nominal quando obrigatoriamente eu deixar de lado o sexo ou o gênero da autoridade e fazer a concordância com a palavra vossa. Neste caso, veja que eu poderia colocar aqui, olha, em tela, nós temos a referência à palavra senadora. Por isso, a palavra aborrecida está no feminino. Se eu quisesse substituir a palavra senadora por senador, como é que eu faria a concordância? Se senador é uma palavra masculina, veja que eu não posso ferir aqui, né, a regra de concordância. Sendo o senador uma palavra masculina, o adjetivo deve obrigatoriamente ir para o masculino singular. Então, o correto ficaria Vossa Excelência, o senador, está aborrecido. Vossas Excelências ou Vossas Santidades, Vossas Senhorias, os senhores, as senhoras, as donas, as madames, estão aborrecidas. E se eu trocar por senhores, nós vamos colocar o aborrecidos no masculino. Então, guarde assim, a concordância, o pronome de tratamento é uma concordância, acontece uma concordância ideológica. Você não faz a concordância com a palavra, porque esta palavra claramente é uma palavra feminina, mas você faz a concordância pela ideologia ou pelo reconhecimento ali, pela identificação do gênero desta autoridade. Ok? Então, nada tem a ver a concordância dos adjetivos com a palavra, e sim com o ser, com o sujeito, com o substantivo, com a pessoa a quem nós fazemos referência, ok? E aí nós temos a concordância dos particípios. A título de curiosidade, quando nós falamos em particípio, você está lembrando, né? São os verbos terminados em ado ou ido. Tinha falado, tinha saído, tinha comprado, tinha produzido. Os particípios, quando eles não vêm acompanhados de verbos auxiliares, ou quando ele tem essa possibilidade de vir ali acompanhado de um sujeito, obrigatoriamente você deverá fazer a concordância com o ser a que se refere. Então, olha, em tela diz assim: os particípios concordarão com o substantivo a que se refere, como se fosse, veja que quando nós trabalhamos com o particípio, eles fazem parte dos verbos que são chamados de verbos nas suas formas nominais. Então, verbos nas suas formas nominais, eles viram nomes. Portanto, eles devem sofrer a concordância, tanto do singular para o plural, quanto do masculino para o feminino. E olha só, os livros foram comprados a prazo. Por que eu estou colocando a palavra comprados no masculino? Porque eu estou fazendo referência a palavra livros. Diferente se eu usar aqui, se eu substituir a palavra livros por mercadorias. As mercadorias foram compradas a prazo. Então, o particípio, sendo um verbo na sua forma nominal, ele deve obrigatoriamente entrar em concordância com o substantivo a que se refere. Independente se é verbo, você vai dizer, Silvia, mas eu sempre aprendi que verbo não sofre variação de gênero e número. Sofre variação de gênero e número quando nós estivermos nos referindo ao particípio. Particípio é uma construção, é um verbo utilizado, ou seja, a forma nominal ali terminado em ado ou ido, e que deve obrigatoriamente entrar em concordância com o substantivo a que se refere, ok?
E aí, se o particípio pertencer a um tempo composto, será invariável. Veja que quando nós trabalhamos com tempo composto, nós estamos falando daqueles verbos que entram, que tem como verbo auxiliar, né? O verbo ter e o verbo haver. Eu havia comprado, se eu tivesse colocado, por exemplo, eu havia comprado a mercadoria. A pessoa havia trazido o material. Nesse caso, nós não teremos a concordância porque nós estamos falando de um tempo composto. Então, só para você que está aí, fala, ai Silvia, agora eu não entendi, pelo amor de Deus, fala com mais tranquilidade aí para eu anotar. Então, ó, quando nós falamos de tempo composto, nós estamos falando dos verbos, da sua forma nominal, gerúndio, particípio ou infinitivo, que tem como verbo auxiliar o verbo ter e o verbo haver. Não é isso? Então, nessa construção, nós chamamos de tempo composto. Na outra parte acima, quando eu digo foram compradas, nós estamos trabalhando com uma locução verbal, também formada por um verbo auxiliar, mais um verbo no infinitivo, mas não necessariamente nós podemos classificar como tempo composto. Então, nesse caso, se eu colocasse aqui um sujeito no singular feminino, por exemplo, a senhora, tá vendo? A senhora havia ou tinha ou havia, tanto faz, tá? Tem o mesmo valor semântico. A senhora tinha ou a senhora havia comprado as mercadorias. Anotamos aí? Então, olha só, dentro dessa construção, a senhora tinha comprado as mercadorias. Troca pelo senhor, o senhor havia comprado os livros. Troca por os senhores haviam comprado a mercadoria, os senhores haviam comprado o livro. Então, no tempo composto, não faz a concordância. Só na locução verbal, quando nós trabalhamos aqui como se nós estivéssemos trabalhando com uma qualidade do sujeito a que se refere. Perceba que eu usei ali o verbo foram, estão compradas. Eu poderia substituir, olha, os livros estão comprados, as mercadorias permanecem compradas. Qualquer outro verbo auxiliar que não seja o ter e o haver, não denotará o tempo composto. Não sendo composto, você faz a concordância do particípio. Sendo um tempo composto, obrigatoriamente, essa locução verbal deverá permanecer no singular, ok? Olha só, vou só apagar aqui para nós lermos o nosso último exemplo. O juiz tinha iniciado o jogo de vôlei. Se eu colocasse a juíza, tinha iniciado. Se fossem os juízes, tinham iniciado. E se fossem as juízas, tinham iniciado. Percebe que eu vou fazer a concordância verbal. Eu estou mexendo com a concordância do verbo ter, mas não necessariamente com o particípio em si, ok? E aí, nós vamos para a nossa última regra de concordância nominal, que diz assim, olha, o sujeito composto pós-posto. O sujeito é composto e é pós-posto. O que eu estou querendo dizer com o sujeito composto pós-posto? Quando nós trabalhamos com este pós-posto, é colocado depois. Colocado depois de quê? Colocado depois do verbo, colocado depois de um adjetivo. Olha só, vamos fazer a construção? Estava morto, vamos fazer a análise sintática deste elemento que nós temos em tela ou desta oração que nós temos em tela. Estava morto o amor e a compreensão. Pergunto a você, quem estava morto? Quem estava morto? E aí você vai dizer, bom, Silvia, é o amor, é a compreensão humana. E aí eu estou dizendo que este é um sujeito composto que está colocado depois do verbo. Então nós dizemos, em relação ao verbo, este sujeito composto está pós-posto, colocado depois do verbo. Qual é a regra de concordância? Por que é que eu coloquei estava morto e não estavam mortos? Visto que quem morreu foi a compreensão humana e o amor. São duas palavras, são dois substantivos que estão fazendo ali, sofrendo a regra da concordância. Por que eu coloquei ou por que eu optei por deixar esta construção estava morto apenas no singular? Porque eu tenho a possibilidade
Dentro dessa construção, dentro deste exemplo em tela, nós temos o seguinte, a possibilidade de você aplicar o método Tantofas. Caro candidato, cara candidata, apresento você agora o método Tantofas. Qual é o método Tantofas, Silvia? Eu não conheço. Tanto faz. Veja que neste caso você poderia, eu optei nesta construção por fazer a concordância com o ser que está mais próximo. Estava morto ou amor. E a compreensão. Silvia, mas e se eu não quiser fazer a concordância com quem está mais próximo? Eu tenho outra possibilidade? Sim, estavam mortos, o amor e a compreensão. Quando eu optei por fazer a construção aqui no masculino plural, eu respeitei a presença da palavra no masculino, somei a ideia da compreensão que está ali no feminino, ou seja, tendo dois ou mais substantivos sendo colocados ali em concordância, a sua obrigatoriedade é puxar para o plural, considerando a presença da palavra masculina, né? Nossa língua portuguesa, ela é extremamente machista, ela preserva ali a concordância quando nós temos um substantivo masculino. Então, nesse caso, tanto faz. E aí a banca pode dizer assim, na questão em si, quando você estiver lá fazendo a prova, assinale a alternativa em que o adjetivo pode facultativamente ir para o plural ou permanecer no singular. Você vai lembrar desta regra, desempenhando a função, trabalhando ali como um sujeito composto, você pode usar este adjetivo, você pode usar este predicativo para concordar com o núcleo do sujeito mais próximo ou com o sujeito composto facultativamente, ok? E aí, com esta regra, com esta aula, com esta classificação e este exemplo em tela, nós encerramos aqui a parte de concordância nominal, nós encerramos aqui as regras específicas, lembrando a sua obrigatoriedade de fazer uso delas em exercícios, em provas anteriores. Aplique este conhecimento para que você venha aguardar aí cada exceção que estará presente na sua prova. A gente lembra mais uma vez que a regra é uma só, a regra de concordância nominal é uma só. As palavras variáveis entram em concordância com o substantivo a que se refere. O que fica a dica aí para você e o que fica como uma obrigatoriedade para os seus estudos é que você faça um aprofundamento ou uma revisão, uma releitura dos conteúdos específicos ou das exceções, né? Estudar a regra geral é fácil, da concordância nominal ou verbal. O mais complicado é nós estudarmos as exceções. Então, bons estudos e nós nos vemos daqui a pouco na nossa próxima aula de concordância verbal. Até lá.